Você já reparou que os mais influentes da sala são sempre os que falam menos? Eles observam, escutam, pesam cada palavra antes de abrir a boca. Enquanto os tolos se atropelam para parecer inteligentes, o verdadeiro líder finca raízes no silêncio. Ele não precisa de aplausos para agir, nem de plateia para pensar. E justamente por isso, ele lidera. Porque o poder real não faz barulho. Ele se esconde no que não é dito, nos gestos contidos, nas intenções invisíveis. E é aí que começa o jogo de verdade. Você foi treinado para acreditar que quem fala mais, vence. Que quem se impõe com gritos é respeitado. Que precisa ser notado, comentado, validado. Mas e se eu te dissesse que isso é exatamente o que mantém você fraco? A necessidade de ser percebido é a maior prisão de um homem. Porque todo grito revela uma carência. Todo excesso de palavras entrega seu ponto fraco. Quem fala demais sangra na frente dos tubarões, e o mundo é cheio deles. Na guerra, o verdadeiro comandante não grita. Ele observa o campo, calcula, age na hora certa. Os barulhentos querem palco, os sábios querem vitória. Isso é estoicismo na essência. Domínio de si mesmo, economia da emoção, controle da linguagem, não por covardia, mas por estratégia. Porque quem cala carrega munição, e quem age em silêncio surpreende. O homem que controla o próprio silêncio não precisa dominar ninguém, porque ele já domina o mais difícil, a si mesmo. Fique comigo até o final deste vídeo e vislumbre a chama que está dentro de você. Este conteúdo está prestes a transformá-lo significativamente. Não é exagero, é uma promessa. Porque o que você vai entender aqui irá colocá-lo em um patamar psicológico e emocional que a grande maioria das pessoas nem sequer sabe que existe e, portanto, jamais alcançará. O que você vai descobrir é simples, tão direto, tão cortante, que muitos não aguentam ouvir, porque exige encarar uma verdade. Você está se sabotando toda vez que tenta se explicar demais. O sucesso depende de sacrifícios, e os vitoriosos sabem disso. Eles agem em silêncio, ou seja, sacrificam o falar demais ou o contar antecipadamente a respeito de seus planos. Toda vez que você justifica seus planos, você abre brechas. Toda vez que tenta convencer os outros, você se perde de si mesmo. Existe uma necessidade doentia, quase infantil, de ser compreendido, de ter aprovação, de não ser julgado. Mas entenda isso de uma vez: quem explica demais entrega poder. Você não deve satisfação, você deve silêncio. A única pessoa que precisa entender seus passos é você. Os estoicos chamavam isso de autarqueia. Autossuficiência interna, um estado mental em que você já é inteiro e não precisa provar nada para ninguém. O imperador romano Marco Aurélio escreveu em seus diários que a alma fica mais forte quando silencia os gritos da vaidade. Porque é a vaidade que nos faz falar demais, e a vaidade é frágil, ela quer palco, mas você não está aqui para ser vaidoso. Você clicou neste vídeo para se tornar imbatível, e isso começa agora. Mas só vai até o fim quem consegue calar o ruído externo e o interno. Ao longo deste vídeo, você vai entender por que o silêncio pode ser a arma mais poderosa que um homem pode carregar. Agora me diga, você aguenta a verdade ou vai fugir antes da transformação? Nunca subestime o prazer secreto que as pessoas sentem ao ver você falhar. É cruel, mas é real. Existem pessoas que se alimentam da sua ansiedade, do seu entusiasmo inocente, do seu impulso de contar cada passo. Quando você compartilha seus planos, você se torna vulnerável. As reações que vêm depois, sejam sorrisos falsos, conselhos sabotadores ou comentários preocupados, são formas disfarçadas de veneno. E o pior,
Esse veneno entra pela sua confiança, te corrói. Por dentro, e você nem percebe. Você já sentiu isso, não sentiu? Aquela vontade de dividir uma conquista, uma ideia nova, uma decisão ousada. E depois, uma enxurrada de dúvidas aparece. De críticas, de energias estranhas, de gente que só quer o seu bem. Mas de alguma forma, depois da conversa, você sente que perdeu força. Sabe por quê? Porque perdeu. Você entregou seu plano para o mundo antes que ele estivesse forte o bastante para andar sozinho. É como arrancar uma semente da terra antes dela criar raízes. O silêncio é onde os sonhos ganham músculos. É no silêncio que você fortifica sua mente, alinha suas intenções, constrói a blindagem contra o mundo. O silêncio é o casulo da transformação. Se você fala demais, você não só antecipa o voo, você destrói a chance dele existir. Sêneca dizia: quanto mais forte é o homem, menos ele fala de seus feitos, porque os feitos verdadeiros falam por si. Você não precisa prometer nada, não precisa anunciar nada. Você precisa calar, focar e agir. Só quem sabe silenciar consegue construir algo que ninguém mais pode destruir. Se você está sempre em movimento, mas nunca chega a lugar nenhum, talvez você esteja apenas se distraindo da própria verdade. O mundo atual glorifica o movimento, a correria, o barulho, a falsa produtividade. O status de estar sempre ocupado virou símbolo de importância. Mas a verdade que ninguém te conta é que muito do que você chama de ação é apenas fuga. Fuga da dor, fuga do silêncio, fuga do vazio que você sente quando para por 5 minutos e encara sua própria mente. E é justamente aí que mora o segredo dos vencedores. Eles aprenderam a não fugir. Eles fazem do silêncio uma ferramenta, um ritual, uma lâmina que corta o superficial para alcançar a essência. Porque só no silêncio você escuta o que realmente importa. Só no silêncio você enxerga o que é direção e o que é distração. Movimento é fácil. Progresso exige intenção. Intenção só nasce quando você cala o mundo e ouve sua consciência. O silêncio é o espaço onde as decisões certas são gestadas, onde as peças se encaixam, onde as emoções inflamadas se dissolvem, onde a clareza aparece como uma lâmpada acesa no breu, mas você precisa aguentar o desconforto. O desconforto de não preencher tudo com música, com mensagens, com ruído. Você precisa ter coragem para parar e escutar o que sua mente tenta te dizer. E isso poucos conseguem fazer, porque quem não suporta o silêncio está tentando fugir de si mesmo. E se você é um desses que corre sem saber para onde está indo, talvez esteja na hora de parar, silenciar, observar. Porque só quem para de se mover por impulso começa a avançar de verdade. O mundo foi transformado por ideias nascidas no silêncio, não nos aplausos. É no silêncio que o gênio trabalha. É no silêncio que o estrategista enxerga padrões que ninguém mais percebe. Toda grande inovação, todo plano audacioso, toda criação memorável nasceu quando alguém decidiu se isolar do ruído e escutar algo mais profundo. Porque a criatividade verdadeira não grita, ela sussurra. E só quem aprendeu a silenciar o externo consegue ouvir. Você acha que liderança é falar mais alto? Que comandar é dominar a sala? Então ouça isso. Os líderes mais bem-sucedidos não são os que falam primeiro. São os que escutam tudo. Cada detalhe, cada expressão, cada hesitação. E no momento certo, cirúrgico, eles dizem uma única frase que muda toda a atmosfera do ambiente. Porque a presença deles já fala por si. A autoridade deles vem da intensidade de sua presença, não da imposição. Enquanto os fracos precisam provar que têm poder,
Os fortes fazem do silêncio o próprio poder. Eles são como lâminas ocultas em bainhas de ouro, discretos, mas letais. Não precisam se exibir, não precisam convencer, e é por isso que convencem. Porque há algo de profundamente magnético em quem não se desespera por atenção. Quem domina a própria linguagem, domina o espaço em volta. A mente criativa não floresce no caos, ela floresce no vácuo entre dois pensamentos. E esse vácuo, essa fenda invisível entre estímulos, só pode ser acessada quando você aprende a calar o mundo. E quando você aprende isso, você se desloca da massa, você se destaca, você se torna visceral, porque quem consegue pensar em silêncio cria o que muitos jamais ousaram imaginar. Você pode fugir do mundo inteiro, mas não pode fugir da sua própria mente, e o verdadeiro barulho nunca vem de fora. Você pode desligar o celular, fechar a porta, viajar para um lugar isolado, e mesmo assim, a sua mente continua gritando. Pensamentos em loop, cenas do passado que voltam sem serem convidadas, vozes, julgamentos, culpas, vergonhas, desejos que te puxam para o chão. E você percebe, mesmo em silêncio absoluto, que o mundo ainda está ensurdecedor. Dentro de você, esse é o ruído interno. E ele é o inimigo mais sutil e mais implacável que você vai conhecer. Não se trata de pensar demais. Trata-se de não saber quem está pensando dentro da sua cabeça. São vozes que você herdou, medos que você copiou, ideias que você nunca questionou. Você repete frases que ouviu de professores medíocres, amigos inseguros, parentes desimportantes. E acha que esses pensamentos são seus, mas eles não são. Você é só o eco de outros. E é aí que entra o silêncio verdadeiro. Não o silêncio de ficar quieto, mas o silêncio como ritual de guerra. Quando você entra no silêncio, você declara guerra à mentira que insiste em ociosamente ocupar espaço dentro de você a fim de preencher o vazio. Você começa a separar o que é seu do que foi imposto. Você percebe que muito da sua angústia não vem de quem você é, mas de quem te ensinaram a ser. E isso só pode ser limpo quando a mente para de reagir e começa a observar. Epicteto dizia que o que perturba o homem não são as coisas, mas as opiniões que ele forma sobre elas. E essas opiniões vivem dentro do seu ruído. São elas que distorcem sua visão, enfraquecem sua ação e te tornam escravo de si mesmo. O silêncio, quando usado com coragem, é a chave que desarma essa bomba. É no silêncio que você vê pela primeira vez a prisão em que vive. E é só depois disso que você pode começar a sair. Quantas vezes você destruiu algo importante? Só porque falou antes da hora. Você já confiou demais, explicou demais, avisou demais, tentou convencer alguém de algo que ainda estava frágil dentro de você e pagou o preço. Seja num relacionamento, num projeto, numa ideia que ainda estava se formando. Você queria ser compreendido, queria dividir, mas foi engolido, ridicularizado, desmotivado e o pior, por pessoas que nunca estiveram no mesmo nível de visão que você. É aí que entra o silêncio como tática, não como isolamento, mas como proteção daquilo que ainda está crescendo dentro de você. Ideias são como embriões, frágeis, incompletas. Se você expõe cedo demais, elas falham. Morrem esmagadas pela opinião alheia, pelas risadas, pelo julgamento disfarçado de conselho. É por isso que você precisa guardar, ocultar, lapidar no escuro, até que esteja tão forte que nem o mundo inteiro consiga derrubar. E isso se aplica em tudo, em negociações, em decisões familiares, em mudanças de vida, até mesmo em pequenas ações diárias.
O silêncio se torna um escudo invisível, que impede os outros de saberem suas fraquezas, suas intenções, seus pontos cegos. Porque informação é poder. E cada palavra sua jogada ao vento pode servir de munição, pode ser usada contra você. Então pergunte a si mesmo agora: quantos planos seus já morreram? Só porque você abriu a boca antes da hora certa? Se isso te tocou, aqui vai o desafio. Hoje, fique em silêncio. Não reaja, não explique, não tente convencer, apenas observe. Sinta o poder que existe quando você o pratica, quando você assiste o jogo sem mostrar suas cartas. Atue como um verdadeiro jogador profissional de pôquer. Seja observador, estude o campo de batalha, leia o oponente. Você vai começar a perceber algo raro. As pessoas falam demais, se entregam demais, e é aí que você começa a enxergar o jogo por trás do jogo. E quem enxerga o jogo nunca mais é manipulado por ele. Você acabou de receber a arma mais poderosa que a maioria jamais vai empunhar: o silêncio. Sim, parece simples, mas é justamente por isso que tão poucos entendem. E menos ainda, aplicam. O mundo inteiro foi treinado para se exibir, para reagir, para falar antes de pensar, para contar planos inacabados a pessoas que não têm capacidade nem de sonhar, quanto mais de apoiar. A maioria se sabota com a própria boca. Você viu isso, você sentiu isso, e agora você está fora da Matrix. A partir deste momento, se você aplicar o que ouviu aqui, você não será mais o mesmo, porque agora você entende que movimento não é progresso, que falar não é poder, que aparecer demais é fraqueza disfarçada, que os verdadeiros estrategistas caminham em silêncio. E quando chegam, não precisam pedir licença. Você entendeu que o caminho do triunfo não é sobre barulho, é sobre domínio de si mesmo, do tempo, da informação, da intenção. E esse domínio começa com a decisão de calar, observar e agir só quando o golpe for certeiro. Se este vídeo despertou algo em você, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui você sempre encontrará o compromisso estoico. Nos vemos no próximo vídeo.